2. Nelson Mandela foi um dos líderes mais importantes da luta contra o apartheid na África do Sul. Ele nasceu em 18 de julho de 1918, em uma pequena aldeia chamada Meso, na região de Umtata, na África do Sul. Depois de frequentar a escola primária local, ele foi para um internato metodista, onde teve contato com a cultura europeia. Em 1944, Mandela juntou-se ao Congresso Nacional Africano, ANC, um partido político que lutava pelos direitos dos negros na África do Sul. Na década de 1950, o governo sul-africano começou a impor leis de apartheid que segregavam a população negra. Mandela e outros líderes do ANC se envolveram em manifestações pacíficas e campanhas de desobediência civil para desafiar essas leis. Em 1962, Mandela foi preso e condenado à prisão perpétua por conspiração e sabotagem contra o governo. Ele passou 27 anos na prisão, a maior parte na ilha de Robben, onde foi submetido a condições duras e tortura. Durante seus anos na prisão, Mandela se tornou um símbolo da luta contra o apartheid e recebeu apoio internacional. Em 1990, após pressão internacional, Mandela foi libertado da prisão. Ele imediatamente se envolveu em negociações com o governo sul-africano para acabar com o apartheid e instituir eleições democráticas. Em 1994, Mandela foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. Ele governou o país por 5 anos e trabalhou para promover a reconciliação entre as raças e construir uma sociedade mais justa e igualitária. As principais vitórias de Mandela incluem a abolição do apartheid, a libertação de todos os prisioneiros políticos e a criação de uma sociedade democrática e inclusiva na África do Sul. Ele também se dedicou à promoção da educação, da saúde e do bem-estar da população sul-africana. O legado de Mandela é um exemplo de liderança comprometida com a justiça e a igualdade. Ele lutou contra a opressão e a discriminação racial e dedicou sua vida à promoção da paz e da reconciliação. Sua militância foi fundamental para a luta contra o apartheid e para a construção de uma África do Sul mais justa e igualitária. Seu legado continua a inspirar pessoas em todo o mundo que lutam por justiça e igualdade. A militância de Nelson Mandela teve uma importância significativa para o mundo, pois ele se tornou um símbolo de resistência e luta contra o apartheid e a opressão racial. A luta de Mandela e de outros ativistas sul-africanos inspirou movimentos sociais em todo o mundo, que lutam contra a discriminação e a injustiça. A militância de Mandela também foi fundamental para a conscientização global sobre o apartheid na África do Sul. Através de sua liderança e visibilidade internacional, Mandela conseguiu mobilizar apoio de governos e organizações internacionais para a causa da liberdade e igualdade na África do Sul. Além disso, a atuação de Mandela como líder político foi essencial para a transição pacífica da África do Sul para a democracia. Suas negociações com o governo sul-africano foram cruciais para acabar com o apartheid e estabelecer um sistema democrático inclusivo, sem que houvesse uma guerra civil ou conflito armado. Assim, a militância de Mandela foi importante para o mundo porque inspirou e mobilizou pessoas em todo o mundo para lutar por seus direitos e por uma sociedade mais justa e igualitária, e também por ter liderado um exemplo bem-sucedido de transição pacífica para a democracia. Eu aprendi que a coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas o que conquista esse medo. Nelson Mandela.